Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Na verdade, nós vamos ler vários textos aqui, né? Essa mensagem se baseia nos capítulos 26, 27 e 28 do Evangelho de Mateus. Então, nós vamos pegar alguns versículos desses capítulos para entendermos esta grande verdade. O título desta mensagem, 10 passos para a ressurreição de Jesus. 10 passos para a ressurreição de Jesus. Ou seja, 10 fatos importantes que aconteceram, que antecederam e se concluíram na ressurreição de Cristo. Muito se fala da ressurreição de Cristo, mas o que antecedeu esse momento para que essa ressurreição realmente tenha sentido na sua e na minha vida, tá bom? Então, nós vamos começar falando aí desse primeiro passo, que é Jesus celebrando a Páscoa. Se a Páscoa foi instituída no Antigo Testamento, ela foi instituída lá em Êxodo capítulo 12, e Deus falou para que ela fosse celebrada, no decorrer do tempo, que ela fosse ensinada e ministrada aos judeus. Até os dias de Jesus, a Páscoa estava sendo celebrada dentro da cultura judaica. E Jesus, como judeu, também os seus discípulos celebravam a Páscoa. Mas agora nós estamos falando da última Páscoa que Jesus vai celebrar. E logo em seguida, algumas coisas importantes vão acontecer, tá bom? Até que cheguemos, então, na ressurreição de Cristo. Uma informação importante aqui, irmãos, que a ressurreição de Jesus, ela é o embasamento do cristianismo. Aqueles que admiram a Cristo, mas não creem na morte e ressurreição de Cristo, eles não são considerados cristãos, né? Tem muitas pessoas que veem Jesus como um ser iluminado, como um homem sábio, até como um profeta que veio à Terra. Mas não veem Jesus como Filho de Deus, não veem Jesus como aquele que morreu por nós na cruz do Calvário e ao terceiro dia foi ressurreto pelo poder de Deus. Essas pessoas não podem ser chamadas de cristãs, tá? O cristianismo se baseia em alguns fundamentos, dentre eles a ressurreição, crer na ressurreição de Jesus Cristo, tá? Esse foi o evento mais importante da história da humanidade. Tanto é que a Bíblia, ela detalha bastante a ressurreição de Cristo, né? Inclusive cita aí os períodos que aconteceu, mas pouco a Bíblia detalha acerca do nascimento de Jesus. Muitos dizem que foi lá em setembro, outubro, dezembro, a gente sabe que ainda Jesus não nasceu, né? Mas pouco a palavra de Deus fala sobre o nascimento de Jesus. Comparado à ressurreição de Cristo, a Bíblia fala muito. Aliás, os 4 evangelhos citam aqui acerca da ressurreição de Jesus, tá? Então, a ressurreição de Cristo é um princípio espiritual que todo cristão deve crer, deve aceitar, tá? Ele morreu e ele foi ressurreto pelo poder de Deus. Pastor, se ele morreu na sexta, como que ele foi ressurreto no terceiro dia? Sexta, sábado, domingo, segunda seria o terceiro dia. Mas os judeus, eles contabilizam, ou contabilizavam naqueles dias, o dia que você conta, né, também. Então, a sexta é considerada como um dia, sexta, sábado e domingo. Por isso que Jesus é dito, né, que ele ressuscitou ao terceiro dia, sexta, sábado e domingo. Ok? Muito bem. Muito bem. Ressurreição do latim vem de resurrectio, cujo significado é reerguimento, recomeço, reanimação, restabelecimento, né? Jesus nos dando aí uma nova oportunidade. Quando ele é ressurreto pelo poder de Deus, né? Deixou a sua vida da carne e passou agora a viver uma vida totalmente glorificada pelo poder de Deus, ele é ressurreto e nós entramos neste poder divino da ressurreição. Em Cristo, você e eu também somos ressurretos de
daqueles que viviam no pecado para aqueles que vivem na liberdade de Deus, na santidade de Deus. A santidade de Deus, ela é uma graça que nos é dada para vivermos. A Igreja Nazarena, inclusive, ela crê e defende a teoria, a doutrina da inteira santificação, né? A capacitação que você e eu temos de vivermos a santidade de Deus. Isso graças a quê? A ressurreição de Cristo. Em Jesus, aqueles que creem em Cristo, é como se eles fossem ressurretos como Cristo. O que significa o batismo, por exemplo? Né? Você vê Paulo falando no Novo Testamento sobre o batismo. O batismo também simboliza o quê? A morte e a ressurreição. Eu morri para o pecado e agora eu renasço, eu recomeço para Deus. Ok? Isso é muito importante. Então, ressurreição também é um ato ou efeito de ressurgir, ressuscitar, retorno da morte para a vida. Então, assim como Jesus foi ressurreto pelo poder de Deus, pelo poder do Pai, você e eu, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós também passamos a ter um recomeço na nossa vida, inicialmente espiritual. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, aquele que está em Jesus é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Espiritualmente, a gente está novinho em folha. Agora nas emoções, né, nos pensamentos, nas vontades, nos desejos, nós estamos sendo moldados, transformados, curados, libertos pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós. Por isso que é importante você mesmo, você que já aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, ter uma vida com Deus. Porque Deus fez a obra principal na sua vida, que é te dar um novo espírito. Um espírito ressurreto, transformado, um recomeço. Mas você precisa estar exposto a esta palavra aqui, para que você seja curado, liberto. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará, tá bom? Isso é muito importante. Muito bem. Muito bem. Então eu gostaria agora de citar aqui esses 10 fatos importantes que trazem essa cronologia de Jesus celebrando a Páscoa até a sua ressurreição. O primeiro deles é Jesus celebrando a Páscoa com os apóstolos. Mateus 26, a partir do versículo 17. Acompanha aí, por favor. Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Eles perguntando para Jesus, eles estavam habituados a celebrarem a Páscoa todos os anos. Jesus diz no versículo 18, e ele lhe respondeu, ide à cidade ter com um certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa tremenda, né? Jesus, então, com os seus discípulos, foram até a cidade para celebrar a Páscoa. Por quê? Porque os judeus, todos os anos, celebravam a Páscoa. O que nós sabemos aqui, de antemão, é que essa seria a última Páscoa de Jesus e que ele também se colocaria como animal agora nessa Páscoa. Ele não só celebraria a Páscoa, mas ele seria um animal que seria sacrificado, simbolizando a Páscoa de Jesus, né? Ele sendo o Cordeiro Pascal. Sabe aquele animal perfeito do Antigo Testamento? Que tinha de ser sacrificado, cujo sangue era aspergido nos umbrais das portas. Pois bem, agora Jesus vai se fazer este animal. E por que perfeito? Porque ele não tinha pecado algum. Muitas pessoas, quando a gente fala do sacrifício de Jesus, as pessoas associam o sacrifício de Jesus à cruz, a esse momento de crucificação, que não deixa de ser um grande sacrifício, obviamente. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que Jesus viveu na terra mais de 30 anos sem cometer um pecado. A Bíblia diz que ele foi tentado com todos os tipos de tentações que você possa imaginar. Mas ele não pecou. Jesus não roubou, Jesus não mentiu, Jesus não traiu, Jesus não
adulterou, Jesus não foi malicioso, Jesus não pensou nada de errado que não pudesse pensar, Jesus não pecou. Jesus tinha um domínio sobre as suas emoções, Jesus trazia consigo a sabedoria divina, Jesus tinha uma força de vontade em fazer a vontade de Deus prevalecer na sua vida. Lá em João ele diz que o seu alimento era fazer a vontade de Deus acontecer, era cumprir a vontade de Deus. Bom, então o sacrifício de Cristo, ele não se resume na cruz, irmãos. O sacrifício de Cristo se estende por toda a vida. Jesus foi humilhado injustamente. Jesus foi violentado injustamente. Jesus foi julgado sendo ele o Deus que julga. Mas ele se permitiu ser julgado, e pior, de uma forma injusta. Mas ele aceitou tudo isso como um cordeiro, como nós falamos de manhã, como um animal indefeso, como um animal desprotegido, né? Sem qualquer tipo de elementos de defesa, elementos naturais de defesa. O cordeiro não tem garra, o cordeiro não tem mordida forte, o cordeiro não tem força, né? Como o urso, por exemplo, como um tamanduá, como um bicho preguiça. Ele não tem nada disso. Ele é um animal indefeso. E Jesus se fez esse cordeiro para morrer por você e por mim. Muito bem. O texto continua. Vamos lá, o texto continua. Mateus 26, versículo 18. Aliás, agora Mateus 26, 26, perdão. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então o primeiro passo aí, o primeiro fato, é Jesus assentado com os seus discípulos para celebrarem a Páscoa. E ele ministra a ceia do Senhor. E ele ensina os seus discípulos a comer do pão que representaria o seu corpo e a beberem do suco de uva que simbolizaria o seu sangue. Tá? Nós comumente, nas santas ceias que nós ministramos, a gente lê o texto lá de Paulo, né, em 1 Coríntios 11. Paulo tem uma visão, um sonho, alguma forma de Deus mostrar a ele o ministrar da ceia. Mas aqui nos evangelhos, Jesus também nos ensina acerca da ceia. Tá bom? Então, quando você participa da ceia, você está fazendo algo que Jesus ensinou para os seus discípulos. Tá? A ceia, para a igreja protestante, ela é um dos dois sacramentos, ou seja, uma das duas ordens divinas que nós, como cristãos, devemos obedecer. Quais são as duas ordens, pastor? Batismo e ceia. Tá? Então, se você é cristão, você precisa ser batizado. Tá? E também precisa, depois do batismo, participar da ceia do Senhor. Muito bem. Muito bem. Versículo 30 diz assim: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu gosto desse versículo 30, porque ele traz aqui o entendimento de que a ceia é um momento de alegria, de festividade. Né? Eles saem alegres, felizes. Tem gente que participa da ceia assim, né? Parece que está saindo de um funeral. Por mais que a ceia seja um momento de introspecção, afinal, nós estamos participando de um momento com Deus, de um renovar da nossa aliança com Deus, né? de um refletir nos princípios de Deus na nossa vida. A ceia deve ser motivo de alegria na nossa vida. Por quê? Porque na ceia, irmãos, nós nos deparamos com o perdão dos nossos pecados. Na ceia nós nos deparamos com o perdão dos nossos pecados. Você comete pecado, mas você os confessa, você se arrepende diante de Deus e Deus te perdoa. E isso graças a Jesus que morreu por você e por mim na cruz do Calvário. Tá bom? Então, isso é muito importante. Eles saíram cantando, eles saíram entoando um hino, cantando um hino. E foram para onde? Para o Monte das Oliveiras. Tá? Aqui, nesse caminhar para o Monte das Oliveiras, talvez no próprio Monte das Oliveiras, acontece um fato interessante. Jesus anuncia que Judas seria o traidor.
Então é nesse momento aqui, depois que eles estavam sentados à mesa e que eles saem para o Monte das Oliveiras, Jesus anuncia, olha, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. Nós sabemos que seria Judas Iscariotes. Muito bem, eles saem da onde eles estavam então, e eles vão para o Monte das Oliveiras e também para o Getsemane. E aqui eu quero fazer uma observação. O Monte das Oliveiras é um monte, tipo uma cordilheira lá em Israel, um monte grande, e num determinado trecho deste monte, uma parte mais baixa deste monte, está o Getsemane. Então, o Getsemane, ele faz meio que parte do Monte das Oliveiras, tá? Só que ele está num lugar mais baixo. O Monte das Oliveiras, você vê o topo do monte, né? Quando você fala Monte das Oliveiras, você olha para o topo do monte. O Getsemane está numa parte mais baixa do monte. Então, eles foram para o Monte das Oliveiras e depois eles desceram lá, foram para o Getsemane, que era um lugar reservado que Jesus foi orar, tá bom? Ali então o Senhor anuncia, lá no Getsemane, né, no Monte das Oliveiras, ele anuncia que Pedro o negaria. Nesta caminhada para o monte, ele anuncia que Jesus lá na mesa, precedendo aí a ida para o monte, ele anuncia que um deles ia trair. Lá no Monte das Oliveiras, possivelmente, ele anuncia que Pedro o negaria. Tá? Então, no momento que antecede ao Monte das Oliveiras, ele anuncia que Judas que alguém iria traí-lo, perdão. Nós sabemos que era Judas, né? Que alguém iria traí-lo. Depois, quando ele sai, eles vão sentido ao Monte das Oliveiras, talvez até no Monte das Oliveiras, ele anuncia então que Pedro o negaria. Muito bem. Mateus 26, 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Tu me negarás 3 vezes. O Senhor falando para Pedro. Né? Pedro meio que se fazendo de santarrão lá, ele falou, Pedro, você não está com essa bola toda não, tá? Fica sabendo que você ainda vai me negar 3 vezes. Imagina, você vai me negar 3 vezes, né? Quando o galo cantar, você vai se lembrar do que eu estou falando. Mateus 26, 36, olha lá. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Então ele sai do Monte das Oliveiras e desce um pouquinho lá, que é uma região mais baixa do monte. Chamado Getsemane, disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, lá no Getsemane, irmãos, Jesus sofre intensamente. Nós estamos falando dos momentos que antecedem a sua crucificação. Isso aqui é uma quinta-feira. Daqui a pouco, Judas vem com os soldados, pegam Jesus, levam Jesus para a casa de Caifás. Jesus fica preso lá da quinta para a sexta. Na sexta-feira ele vai para a casa de Pôncio Pilatos. Lá em Pôncio Pilatos ele é condenado. Ele vai para o pretório, que é o lugar onde trocam suas vestes. Do pretório o levam para o Calvário e lá ele é morto. Na sexta-feira. Então nós estamos falando aqui de momentos que ele estava vivendo na quinta-feira, um dia antes da sua morte. Um dia antes da sua morte ele vai orar. Lá em Israel, os guias, os estudiosos afirmam que o Getsemane era um lugar de propriedade privada, particular, né? De uma mulher que era discípula de Jesus e que, segundo os historiadores, esta mulher, isso não está na Bíblia, isso é história, segundo os historiadores, esta mulher cedia este lugar para que Jesus e seus discípulos pudessem orar. Tanto é que eles afirmam que se Judas não tivesse traído Jesus e dito aos soldados onde Jesus estava, dificilmente os soldados saberiam onde ele estava, porque era um lugar privado. Tá? Privado. Muito bem. Versículo 44. Deixando-os novamente, então Jesus vai lá e ora, volta, os discípulos estão dormindo, né? E ele fala, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora sequer, vai, ora de novo. Versículo 44. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais?
Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ainda dormis e repousais. Irmãos, eu falei um pouquinho sobre esse texto aqui na sexta-feira que eu estive orando com os irmãos virtualmente, né? Reunimos aí uma dezena de irmãos para orarmos na sexta-feira. E eu falei desse texto. No momento mais crucial de Cristo, os discípulos estavam dormindo. No momento em que Jesus precisava de uma palavra de apoio, de um incentivo, de alguém orando, intercedendo pela sua vida, pelo seu sofrimento, os discípulos estavam dormindo. Significa isso, pastor? Significa que você tem que tomar cuidado para não estar dormindo nos momentos difíceis da sua vida ou da vida de alguém. Cuidado, né? Os discípulos estavam diante da morte daquele que era o salvador das suas vidas. E mesmo assim eles estavam dormindo. Tem gente dormindo diante de um casamento falido, ao invés de orar, de profetizar, de buscar em Deus a restauração desse casamento. Tem gente dormindo diante da destruição da educação dos seus filhos, que estão se enveredando para as drogas, para as más companhias, por uma vida totalmente desregrada, indisciplinada, e a pessoa está dormindo. Ao invés dela acordar, orar, interceder e buscar em Deus sabedoria para guiar e dirigir os filhos, orientar os filhos. Tem gente dormindo em relação aos problemas sociais que nós estamos vivendo. Por exemplo, acorda, desculpa a sinceridade, mas acorda para a realidade que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Porque se não dá certo esse país, quem vai sofrer é você, filho. E mais do que você são os seus filhos, são os seus descendentes, são as próximas gerações. A gente ainda usufrui da pouca gordura que resta. Mas quem vem depois, se nós não resolvermos, não buscarmos em Deus a solução da corrupção, da injustiça e tantas coisas erradas nessa nação, nós vamos sofrer consequências sérias. É hora da gente acordar. É hora da gente estar sensível às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Tem gente dormindo em relação à sua vida espiritual, à sua salvação. Lembra-se lá da passagem das 10 virgens, Mateus 25. 5 se encontraram com o noivo, 5 não. Elas sabiam do noivo, elas sabiam do azeite, elas sabiam que elas tinham que se preparar, mas elas não fizeram. Quando decidiram fazer, era tarde demais. Era tarde demais. Cuidado para você não estar dormindo na hora que não é para dormir. Bom? Muito bem. E aí ele diz no 44, deixamos novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Né? E aqui ele fala então da figura aí de Judas. Terceiro fato importante. Jesus é traído por Judas. Aqui ele cita, até então ele cita, agora ele vai ser traído literalmente. Ele é traído por Judas e é levado preso à casa de Caifás, também conhecido como Sinédrio. Isso na quinta-feira, ok? Mateus 26, 47, presta atenção nisso. Falava ele ainda... E eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar, e esse prendei-o. Judas não queria se expor. Judas não queria que ninguém soubesse que ele tinha traído Jesus. Então ele combinou com os soldados, olha, eu vou chegar lá de manso, de fininho, ninguém vai saber que eu disse para vocês que Jesus está ali, tá bom? Mas vamos fazer um código, vamos aqui acertar um código. Aquele que eu beijar, saiba que aquele é Jesus. Tá? Então é aquele que vocês vão prender. Judas, além de traidor, era um sem vergonha, era um falso, era um dissimulado, né? Porque ele não queria que as pessoas soubessem que ele tinha traído Jesus. Então ele usa isso como um código. E logo, versículo 49, e logo aproximando-se de Jesus e disse, salve mestre! Olha só que falsidade, irmãos. Você conhece alguém assim na sua vida? Hein?
Você conhece algum religioso assim na sua vida? Você conhece algum crente assim na sua vida? Você conhece alguém da sua família assim na sua vida? Só pela misericórdia, né, irmãos? Só pela misericórdia. Nós estamos falando de alguém que caminhava com Cristo. Se alguém que caminhava com Cristo, se alguém que andou com Jesus 3 anos e meio, pertinho, viu milagres, viu muitas manifestações sobrenaturais acontecerem. Se alguém que viveu essas experiências foi capaz de fazer isso, imagina nós, réus mortais, réus cidadãos comuns, não é verdade? Imagina, tá bom? Muito bem. Muito bem. E o beijou. Tá? Nesse tempo aqui no Getsemane, quando ele beija Jesus, os soldados vão lá e prendem Jesus. Pedrão, um cara bem, temperamento forte, ainda estava sendo moldado, trabalhado pelo poder de Deus, ele faz o quê? Ele desembainha a sua espada e ele, corta a orelha de um dos soldados chamado Mal. Mas Jesus diz, Pedro, não precisa não. Se isso fosse necessário, meu Pai enviaria os seus anjos aqui para me protegerem, para me guardarem, para me livrarem. Isso tem de acontecer. E Jesus vai lá e restaura a orelha de Mal. Tá? Versículo 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, e onde lhe haviam reunido os escribas e os anciãos. Então os cuspiram no rosto, lhe davam murros, e outros os boveteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então, vamos entender. Jesus assentou-se com os seus discípulos para preparar a Páscoa, né? Ministrou a ceia. Depois Jesus sai daquele lugar e ele vai para o Monte das Oliveiras. Depois Jesus desce do Monte das Oliveiras e ele vai para o Getsemane, que fica lá no Monte das Oliveiras. No Getsemane ele vai orar. Nesse ínterim, Judas já havia traído Jesus e denunciado, dito aos soldados onde Jesus estava. Logo em seguida, Judas vem com os soldados, dá um beijo na face de Jesus. Os soldados o identificam, vão lá e prendem Jesus. E agora levam Jesus para a casa de Caifás. Tá? Imagina que eu estou aqui no Getsemane, o Monte das Oliveiras está aqui no alto. Ó. Eu estou aqui mais para baixo do Monte das Oliveiras, no Getsemane. Os soldados aí me prendem. Eu vou para essa direção aqui, ó, a minha esquerda, né? A minha esquerda e para frente. Eu desço um vale chamado Vale de Cedron e eu subo a ribanceira e eu chego à casa de Caifás também, chamado de Sinédrio. Tá? Lá Jesus é violentado. Lá Jesus fica preso da quinta para sexta-feira. Quem quiser, por curiosidade, entra no meu Facebook. Essa semana eu postei umas fotos lá deste lugar onde Jesus ficou preso. Hoje tem uma igreja católica construída em cima nesse lugar, chama-se Igreja de Galicanto, uma igreja francesa, Igreja de Galicanto, tá? Tem uma igreja lá, e lá dentro daquela igreja tem lá o cárcere, onde Jesus ficou preso da quinta para a sexta-feira. Muito bem, vamos continuar. Perceba que aqui, então, Jesus é violentado, irmãos, né? Versículo 67. Então, uns cuspiram no rosto e lhe davam murros. E outros os bofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Começam a zombar de Jesus, né? Tipo, você não é um filho de Deus? Você não fala que você é poderoso? Você não fala que você tem o poder de Deus na sua vida? Que você é assim com Deus? Então agora se defenda, né? Sai dessa situação. E Jesus nada faz. Por que Jesus nada faz? Porque ele tinha de passar por aquilo. Porque ele tinha de sofrer por você e por mim. Porque ele tinha de ser esbofeteado para que você e eu não fôssemos esbofeteados. Jesus sofreu por você e por mim. Jesus era o animal que deveria ser morto, sacrificado, sofrido, para que você e eu vivêssemos o milagre da remissão dos nossos pecados, do perdão dos nossos pecados e da vida eterna. Muito bem. Aqui, neste momento em que Jesus está lá na casa de Caifás, onde estava Pedro?
Pedro estava lá fora no pátio, lá fora do Sinédrio, no pátio. E aí Pedro vive o cumprimento daquelas palavras que Jesus disse, que ele negaria Jesus 3 vezes. As pessoas começam a questionar Pedro, você é discípulo daquele? Não, eu não sou não. Você é seguidor daquele lá? Eu não sou não. Você estava com ele? Não, eu não estou não. Pedrão, ele nega Jesus. Por mais que ele fosse um homem bem próximo de Deus, de Jesus, ele nega Jesus naquela hora. Ele não suporta aquela pressão, ele não suporta aquela perseguição, ele não suporta pensar na possibilidade de morrer naquele momento, de ser preso naquele momento, e ele nega que ele conhecia Jesus. Quando ele nega a terceira vez, o galo canta. E aí ele se lembra das palavras de Jesus, que quando o galo cantasse, ele teria negado Jesus 3 vezes. Tá? Inclusive, quando você vai lá neste lugar, nessa igreja de Galicanto, tem lá um monumento, onde tem um galo lá em cima desse monumento, simbolizando essa experiência do apóstolo Pedro. Ok? Muito bem. Jesus então passa na quinta-feira, na quinta para sexta, ele está preso naquele cárcere, né? Lá no Sinédrio, ele está preso. Na sexta-feira, no dia seguinte, Jesus ele é levado da casa de Caifás para a casa de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Bom? Então vamos entender. Ele estava no Getsemane, aqui está o Monte das Oliveiras. Ele é levado pelos soldados até a casa de Caifás. Ele fica lá da quinta para sexta-feira preso. Na sexta-feira ele é levado para a casa de Pôncio Pilatos. Aqui, ó, à minha direita, né? O Monte das Oliveiras aqui, o Getsemane aqui. E aqui, ó, a casa de Pôncio Pilatos. Tá bom? A casa do governador. E olha que interessante, a casa do governador fica bem no trecho em que as ovelhas passavam todas as vezes que iam para o matadouro, né, para serem sacrificadas na Páscoa. Todas as vezes que as ovelhas iam ser sacrificadas na Páscoa, elas passavam por esta porta. Então, Jesus também passou por esta porta para ele chegar à casa do governador Pôncio Pilatos, simbolizando que ele então estava sendo quem? O Cordeiro de Deus. Agora ele é o Cordeiro de Deus levado. Assim como os pastores levavam as ovelhas para serem sacrificadas na Páscoa, Jesus estava sendo levado também para um sacrifício. Tá? E ele vai então à casa de Pôncio Pilatos. Muito bem, Mateus 27, versículo 1. Olha lá, saímos do 26, 27, versículo 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Os religiosos queriam matar Jesus. Por que queriam matar Jesus, irmãos? Porque ele pregava verdades que ninguém queria ouvir. Porque ele afrontava a corrupção religiosa. Porque ele pregava as verdades do reino, que os religiosos não queriam saber, eles queriam se aproveitar das coisas de Deus. Né? Quando Jesus prega a verdade do reino, o que nos resta fazer? Nos submeter a esta verdade, consertar os nossos erros. Mas eles não queriam nada disso. Mesmo porque eles estavam esperando o Messias, de que maneira? Eles viam o Messias como uma autoridade sofisticada, cheio de glamour, né? Não como um homem simples como Jesus. Então Jesus era totalmente um estereótipo, totalmente diferente do que eles esperavam ser o Messias, o Filho de Deus. Então aqueles homens se opunham, né? Se opunham a Jesus. Ao romper do dia, isso já era sexta-feira, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matar. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então percebam que aí, irmãos, desde que ele sai do Getsemane, Jesus é tratado como um criminoso, como um bandido, como um sem vergonha, como alguém que corrompeu valores, como alguém que era uma ameaça para aquela sociedade. E ele não era nada disso. E ele não era nada disso. Pelo contrário, Jesus fazia o bem. Jesus fazia milagres, Jesus abençoava as pessoas, Jesus veio para nos servir. Mas aquelas pessoas, pela cegueira da religiosidade, do pecado, não enxergavam. Tá? Nesse ínterim que Jesus vai em direção ao sacrifício, na crucificação,
Judas tem uma crise de consciência nesse ínterim. E ele faz o quê? Ele se enforca. Né? Então, nesse ínterim que Jesus é levado a Pôncio Pilatos, Caifás para Pôncio Pilatos, Judas tem uma crise de consciência e ele se enforca. Ele trocou o entregar, né, o trair Jesus aos soldados, ele trocou isso por moedas de prata. Mas depois ele lança a mão dessas moedas e ele se enforca, porque ele não consegue administrar tamanho pecado. E é interessante aqui que nós estamos falando de dois personagens que erraram, Pedro e Judas. Pedro negou Jesus, mas ele se arrepende. Né? Ele se arrepende. Tanto é que Jesus, depois de ressurreto, vem e procura Pedro. Judas não. Judas não se arrepende. Judas tem rancor no coração. Ele sente um peso, mas não há um arrependimento. E ele se mata. Ele se mata. Tá? Duas pessoas de Deus, irmãos. Duas pessoas que conheciam a verdade, mas que souberam lidar com a verdade de maneiras distintas. Tá? Ou talvez não lidar com a verdade, né? Não souberam lidar, como no caso de... Não soube lidar, como no caso de Judas. Muito bem. Mateus 27, 26. Ainda estamos diante da figura de Pôncio Pilatos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Aqui, diante do governador da Judéia, o povo pede a soltura de Barrabás. E era tradição, na Páscoa, o governador soltar alguém em favor, né, da celebração da Páscoa. Ele solta alguém. Só que, ao invés de buscarem e clamarem para que Jesus fosse solto, eles falam o quê? Não, solta Barrabás e crucifica Jesus. O próprio povo judeu condenou Jesus. O próprio povo judeu fez essa escolha. Solta Barrabás, um criminoso, e prende Jesus. Você conhece isso na história? Você conhece essas trocas absurdas na história? Criminoso que é solto e gente inocente que é presa? Pois é, isso é fruto da maldade do coração do homem. Isso aconteceu há 2000 anos atrás e isso vai acontecer sempre, até que Deus nos tire deste mundo. É fruto da maldade, da vaidade, da injustiça do homem, da incapacidade do homem de julgar sem o temor de Deus. Muito bem. Jesus, então, ele é condenado, soltam Barrabás, Jesus é condenado a ser crucificado, a morrer. E ele é levado, então, ao pretório. Pretório é um lugar próximo lá à casa de Barrabás, onde trocaram suas vestes, tiraram suas vestes, né? E colocaram em Jesus aquela coroa de espinhos, né? O madeiro para que ele pudesse carregar e fosse até o Gólgota. Tá bom? Então, lá no pretório, Jesus pega, possivelmente, segundo os historiadores, é o que nós cremos, ele pega essa parte horizontal aqui da cruz, que a cruz era feita em duas partes. Depois, lá no Gólgota, elas eram encaixadas. Ele pega essa parte horizontal, pegam nessa parte horizontal, amarram aqui nos braços de Jesus, e ele vai, imagine, todo ferido, machucado, né, esbofeteado, cuspido, humilhado, ele vai levando aquilo lá onde? Até o Calvário. Tá? Nós conhecemos esse percurso da casa de Pôncio Pilatos, pretório, até o Calvário, nós conhecemos como Via Sacra. Então a Via Sacra é esse trecho que Jesus percorreu até chegar no Calvário ou no Gólgota. Tá bom? Muito bem, olha lá. Então Jesus é levado no pretório, estamos aqui na metade, hein? Vamos correr. Mateus 27, 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Imagina, irmãos, essa coroa de espinhos. Dá licença aqui que eu vou pegar uma coroa aqui para você ver.
Aqui, irmãos, esta coroa veio de Israel. É um galho possivelmente feito da mesma espécie que usaram para fazer a coroa de Jesus. É um galho cheio de espinhos, você pega esse galho verde, você enrola, amarra e deixa secar. Esses espinhos, eles chegam a esse tamanho aqui, ó. Ó, esse tamanho aqui. Você já pensou essa coroa com espinhos desse tamanho na cabeça de Jesus? Hein? Na cabeça de Jesus. E aí eles pegam um caniço, alguma coisa mais resistente, e começam a bater na cabeça de Jesus, e esses espinhos encravando, perfurando a cabeça de Jesus. Você já imaginou a dor que Jesus estava sentindo? Eu já me acidentei com esse espinho, manuseando aqui, manipulando esse espinho. E ele aqui na ponta, você não consegue ver, mas ele na ponta ele tem uma concentração de veneno. Imagina este veneno na cabeça de Jesus, em vários lugares da sua cabeça, porque havia uma coroa de espinhos e ó, eles começaram a bater na cabeça de Jesus. Você sabe por que ele passou por isso? Ele passou por isso por você e por mim. E com toda esta dor, ainda colocam sobre ele um madeiro transversal da cruz e ele é obrigado a carregar esse madeiro a mais de 1 quilômetro de distância até o Calvário. Muito bem. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, em seguida levaram-no para ser crucificado. Eu estou lendo alguns versículos, obviamente, dessa história. Tá? Jesus vai até o Calvário. Tá? Monte das Oliveiras, Páscoa, Monte das Oliveiras, Getsemane, casa de Caifás, casa de Pôncio Pilatos, Pretório, e agora eles vão para o Gólgota, ou o Calvário. Mateus 27, 32. Ao sair, encontraram um sirineu chamado Simeão, um homem chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Lá na cidade antiga de Jerusalém, existe uma esquina, lá na cidade antiga, que eles afirmam que foi lá que a comitiva de Pôncio Pilatos encontrou com Simão Sirineu e Jesus então apoia num lugar, tem uma foto aí que ele, né, que tem um lugar onde Jesus apoia a sua mão e eles trocam então aquele madeiro transversal da cruz, eles tiram de Jesus e colocam sobre Simão, ou então Simão ajuda a carregar Jesus para levar Jesus até o Gólgota. Tá bom? Muito bem. Sétima passagem, um fato importante. Jesus é pendurado e crucificado no madeiro. Mateus 27, 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando não quis beber. Então Jesus é crucificado. Tá? Possivelmente colocam esse tronco vertical no chão, deitam Jesus sobre esse tronco vertical, amarram nas costas dele, que nos ombros, o tronco horizontal, amarram o tronco horizontal com Jesus preso no tronco vertical, já tinha os encaixes, e agora o que eles fazem? Ó, já tinha um buraco no chão, eles levantam essa cruz, encaixam a cruz no buraco e Jesus fica lá, ó, crucificado. Dá para você entender? Amarram Jesus com o madeiro vertical, preso ao madeiro horizontal, preso ao madeiro vertical, isso no chão. Depois que Jesus está amarrado, essas duas peças estão aqui presas, eles levantam essa cruz, finca essa cruz num buraco já estabelecido no chão, e Jesus fica preso ao lado de dois ladrões. Crucificado ao lado de dois ladrões. Tá? E quando Jesus está crucificado, o que os soldados fazem? E chegando ao lugar, que significa Gólgota, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando não quis beber. Por que Jesus não quis beber o vinho com fel? O vinho com fel era uma mistura comum que os soldados davam para as pessoas crucificadas, porque ele era um anestésico. Ele era um anestésico. Mas Jesus, querido, querendo e precisando e fazendo a vontade de Deus para sofrer por você e por mim, para pagar pelos nossos pecados, ele não podia ser anestesiado. Ele não podia ter a sua dor poupada. Então ele não aceita beber aquela substância.
para que ele não corresse o risco de ter a sua dor anestesiada e ele não cumprisse o seu papel de morrer e sofrer por você e por mim. Há quem diga também, aí é uma outra questão, poucas vezes eu vi isso, mas eu já li, que Jesus, naquele momento, não queria correr o risco de tomar algo que o envenenasse. E aí, ao invés dele morrer pela morte de cruz, pela crucificação, ele morre antes por envenenamento. E aí todo o seu trabalho também de pagar o preço pelo pecado da humanidade caía por terra. Então Jesus não bebe aquela mistura de vinho com fel, porque ele era um anestésico, e há quem diga que ele não bebe para não correr o risco de beber algum tipo de bebida venenosa. Tá bom? Muito bem, oitava passagem. Jesus morre, irmãos. Jesus morre. Ele é crucificado e ele morre. Né? Ao meio-dia ele é crucificado. Às 15 horas, Jesus dá o seu último expiro. E ele morre. Às 3 horas da tarde. Mateus 27, 45. Desde a hora sexta, né? O dia para o judeu começa às 6 horas da manhã. O dia para o judeu. Então a hora sexta, 6 horas mais 6, que é meio-dia. Desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, meio-dia. 1, 2, 3, 15 horas, né? 3 horas da tarde. Até a hora nona, houve treva sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus não podia intervir. Eu fico imaginando a dor do Pai, a dor de Deus vendo o seu Filho morrer sobre ele, o peso do pecado de toda a humanidade, e Deus, por amor a você e a mim, não podia fazer nada, porque Jesus tinha de pagar esse preço para que hoje nós tivéssemos a condição de sermos salvos. Deus não podia fazer nada. Né? Para cumprir o seu plano de salvar você e eu e toda a humanidade que aceita a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus precisava que Jesus passasse por tudo aquilo. Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Algo sobrenatural acontece quando Jesus morre. E lá no templo, lá no alto monte, lembra-se, aqui estava o Monte das Oliveiras, aqui está o Getsemane, lá está a casa de Caifás, e lá está a casa de Pôncio Pilatos. O pretório está um pouco depois, e o Gólgota mais ainda. Aqui, diante do Monte das Oliveiras, passando o Vale de Cedron, está o templo, onde Jesus, inclusive, entrou muitas vezes. O templo que tinha um véu que separava o lugar onde eles adoravam a Deus. Quando Jesus morre, este véu é rasgado. Mas, curiosamente, olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Eis que o véu, versículo 51, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. De que maneira o véu se rasgou? De cima para baixo. De cima para baixo, né? Como se fosse isso aqui, ó. Vamos ilustrar aqui para você entender. Imagina um véu que separa lá o Santo dos Santos do santo lugar, né? O lugar onde Deus se manifestava com a arca, aquela coisa toda, e um lugar onde os sacerdotes chegavam para adorar a Deus, né? Quando o véu se rompe, ao invés dele se romper de baixo para cima, ele se rompe, ó, de cima para baixo. Os estudiosos dizem que esse véu, humanamente falando, era impossível de se romper. Precisava de cavalos amarrando o véu à direita, com a força de cavalos à esquerda, para você conseguir romper esse véu. Porque a gente fala véu, a gente tem ideia desse pano aqui, desse tecido, né? Desse tule, essa coisa aqui, não sei como chama, né? Fininha. Mas não, irmãos, o véu naqueles dias era pele de animal, era coisa grossa, espessa. Espessa.
E esse véu miraculosamente foi rompido de cima para baixo. Simbolizando o quê, pastor? Simbolizando que agora, a partir da morte de Jesus Cristo, por você e por mim, nós temos livre acesso à presença de Deus. Você não precisa mais do sumo sacerdote intercedendo por você pelos seus pecados, querido. Em Jesus você pode buscar a presença de Deus aonde você estiver, na sua casa, no carro, no banheiro, no trabalho, na rua, aonde você estiver, você busca a presença de Deus porque o véu foi rasgado. Aquilo que nos separava de Deus e só os religiosos tinham o poder de fazer, já não existe mais. Agora você e eu podemos entrar. Pastor, mas quem sou eu? Você é alguém que Jesus morreu por você na cruz, querido. Você é alguém que Jesus morreu por você na cruz. E se você aceitar este milagre, este advento na sua vida, você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser. Porque o véu já não existe mais. Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso! Nós não precisamos mais de intercessores no sentido de mediarem a nossa vida diante de Deus. Podemos ter intercessores que intercedam, que orem por nós, mas você pode buscar a presença de Deus a hora que você quiser. Isso é maravilhoso e Deus te ouve. Isso tudo graças a quê? A morte de Jesus na cruz do Calvário. Ao alto preço que ele pagou por você e por mim. A mistura de vinho e fel que ele não bebeu por sua causa. As humilhações, a coroa de espinho na sua cabeça, cujos espinhos e venenos perfuravam a sua cabeça, tudo isso aconteceu para que você e eu tivéssemos acesso à presença do Pai. Que coisa maravilhosa! Essa é uma verdade que nós precisamos contar para o mundo inteiro, porque ela existe, ela é real e ela funciona. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus morre, mas no domingo ele é ressurreto. Antes disso ele é sepultado. Ele morre na sexta-feira, retiram Jesus da cruz e levam para uma sepultura. Mateus 27, 57. Nós estamos encerrando. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José de Arimateia, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. José de Arimateia vai lá, conversa com Pôncio Pilatos, era um homem rico, influente. Ele pede o corpo de Jesus. Pilatos não vê valor naquilo, dá para ele. Talvez até receba alguma coisa em troca, não sabemos. Ele pega o corpo de Jesus, enrola num tecido de linho e leva para o sepulcro. O sepulcro de Pilatos, se você olhar aí no meu Facebook, eu postei esses dias um vídeo de alguns anos que eu estive lá em Israel. Acho que foi a segunda ou terceira vez que estive lá. E eu fui sozinho naquele lugar. É difícil de você estar no sepulcro sozinho. Mas já aproveitei enquanto as pessoas estavam sendo ministradas, eu já tinha sido ministrado várias vezes, eu deixei todo mundo, o grupo, e fui lá. E filmei aquele lugar sozinho. E se você observar neste vídeo, você vai ver que era um sepulcro grande. Era um sepulcro familiar. Familiar. E Jesus, então, ele é pego, né, por José de Arimateia, e ele é colocado em um dos lugares daquele sepulcro, lá dentro. É um lugar amplo, em um dos lugares Jesus é colocado lá. Isso na sexta-feira. Na sexta-feira. Tá bom? Muito bem.
por fim, Jesus, depois de sepultado, ele é ressuscitado pelo poder de Deus. Mateus 28, capítulo 1, versículo 1. No findar do sábado, então perceba, na quinta-feira ele foi preso lá no Getsemane, foi levado para a casa de Caifás. Na quinta para sexta ele passa na casa de Caifás e sexta-feira de manhã ele vai levado para a casa de Pôncio Pilatos. Sexta-feira em Pôncio Pilatos ele é condenado, é levado para o pretório, troca as suas vestes, coloca a coroa na sua cabeça e ele é levado para a cruz, para a crucificação no Gólgota. Meio-dia Jesus está crucificado. Do meio-dia às 3 horas, Jesus fica lá 3 horas, sofrendo. Às 3 horas, Jesus morre. Às 3 horas, Jesus morre. Ok? Na sexta-feira. No sábado, no findar do sábado, versículo 1, capítulo 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, na virada do sábado, domingo, logo no domingo de manhã, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então passa o sábado, no domingo, Maria Madalena e a outra Maria vai ver Jesus. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Perceba que 2 terremotos acontecem. Um terremoto quando Jesus morre e um terremoto quando Jesus é ressuscitado. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Que pedra é essa, pastor? O sepulcro era um buraco grande cavado dentro de uma rocha. Tá? Cavado dentro de uma rocha. E o que eles faziam? Deixa eu pegar essa estrutura aqui para você entender. Eles cavavam uma fenda no chão, né, uma fenda de vários metros, aí, talvez uns 10 metros em frente, né, desta sepultura. E eles faziam, possivelmente aqui, uma rocha redonda. E essa rocha, eles faziam o quê? Imagine que aqui está a porta do sepulcro. Tá? Então, eles colocavam a rocha na fenda, para ela não sair para a direita e para a esquerda, então ela andava só nessa direção. E eles rolavam a rocha. E à medida que eles rolavam a rocha fechava a tampa do sepulcro. Ninguém podia entrar no sepulcro. Por quê? Porque na porta do sepulcro tinha uma rocha que fechava a porta. Quando você queria abrir o sepulcro, a porta do sepulcro, você ia do outro lado, empurrava a rocha para cá, a rocha vinha e o sepulcro era aberto. Se queria fechar o sepulcro, empurrava a rocha para lá. Assim se fazia. Ok? E aí aconteceu algo inusitado. As Marias foram lá no sepulcro no domingo de manhã. Olha lá. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou sobre ela. O anjo removeu essa pedra pesadíssima. O anjo removeu a pedra e o sepulcro estava aberto. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus cumpriu a Páscoa do Senhor. Jesus se fez sacrifício por você e por mim. Jesus morreu sem pecado algum por você e por mim como um animal perfeito. Jesus se fez um cordeiro pascal porque em momento algum ele resistiu ao sacrifício. Ele se sujeitou ao tempo de Deus, agora é tempo de você morrer. Ele se sujeitou à vontade de Deus. Ele se sujeitou à vontade dos soldados que o levaram até Caifás. Ele se sujeitou às pessoas que o violentaram, que o machucaram, que o esbofetearam, que cuspiram nele, que o ridicularizaram, que o julgaram injustamente. Ele se sujeitou como um cordeiro inocente, para que você e eu pudéssemos hoje estar aqui, dizendo obrigado, Pai, pela minha vida, pela minha salvação,
por ter Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, por ser herdeiro da vida eterna. Você pode dizer glória a Deus por isso. Como eu gostaria de estar diante de você agora, diante da igreja, e juntos louvarmos a Deus e darmos a Ele uma grande salva de palmas e dizermos obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por esse grande sacrifício pelas nossas vidas. Isso tudo é a Páscoa do Senhor, querido. A mesma Páscoa que aconteceu lá no Antigo Testamento, onde o animal era sacrificado. Agora Jesus se fez esse animal e ele foi sacrificado, não no altar, mas na cruz. Para quê? Para que os nossos pecados fossem pagos, fossem perdoados. E nós, sem pecado algum que nos condenasse, o que nos condene, tenhamos livre acesso à presença de Deus, porque agora o véu, foi rompido. E você e eu, em nome de Jesus, podemos chegar à presença de Deus. Por isso que nós não precisamos mais de pessoas que venham intermediar por nós. Por isso que nós respeitamos as pessoas que acreditam em outras religiões, né? Mas, querido, você não precisa crer mais em ninguém, a não ser Jesus na sua vida, porque Ele fez isso por você. Hoje o véu foi rompido e você pode buscar a presença de Deus a hora que você quiser. Basta você orar em nome de Jesus e ponto final. Não precisa mais de alguém que interceda pela sua vida. É o privilégio da salvação, é o privilégio da ressurreição, é o privilégio da morte de Cristo, é a Páscoa do Senhor. Lembra-se que nós falamos que a Páscoa no Antigo Testamento é passagem da escravidão egípcia para a libertação do povo judeu vivendo com Deus sob o comando de Moisés e outros que viriam adiante. Hoje a nossa Páscoa é a passagem da escravidão do pecado, do jugo do pecado, porque nós não tínhamos saída, o pecado nos dominava. Mas agora, somos livres para vivermos com Deus. Se eu me arrepender dos meus pecados, se eu confessar os meus pecados, Deus me perdoará. E eles vão deixar de ser peso e condenação na minha vida.